presidente. Pois não, ministro Gilmar Mendes. Senhor presidente, ministro Luiz Roberto Barroso, eminente ministra Carmen Lúcia, eminentes ministros, senhor Procurador-Geral da República, senhoras e senhores. Como Vossa Excelência acaba de destacar, presidente, o ocorrido na data de ontem merece a atenção de todos nós. A explosão de um carro nas proximidades da Câmara dos Deputados e do Supremo Tribunal Federal e a tentativa de um homem que veio a falecer atingir a corte com explosivos configuram mais um ataque às instituições democráticas de nosso país. Em redes sociais, ao que se diz, o cidadão atacava o Supremo e difundia teorias da conspiração contra autoridades, deixando claras as suas intenções. Como Vossa Excelência acaba de fazer, a reconstrução histórica dos últimos acontecimentos nacionais demonstra que o ocorrido na noite de ontem não é um fato, infelizmente, não é um fato isolado. Muito embora o extremismo e a intolerância tenham atingido o paroxismo em 8 de janeiro de 2023, a ideologia rasteira que inspirou a tentativa de golpe de Estado não surgiu subitamente. Pelo contrário, o discurso de ódio, o fanatismo político e a indústria de desinformação foram largamente estimulados no governo anterior. Fruto de um sectarismo infértil, o radicalismo político graçou nas eleições de 2018, em uma campanha caracterizada pela ampla utilização das redes sociais para a difusão de ódio, ataques pessoais e fake news. Com o encerramento das eleições e a instalação de um novo governo em 2019, essa estratégia influenciou não apenas a comunicação oficial do Palácio, do Planalto, como também o discurso dos apoiadores, que radicalizaram o debate político mediante criminalização da oposição, desprezo à alteridade e ataques sistemáticos às instituições de controle que cerraram fileiras contra essas práticas, como a Justiça Eleitoral e a Suprema Corte. Símbolos e feriados nacionais foram sequestrados com objetivos eleitorais, a ponto de, em 2021, a comemoração do 7 de setembro ter sido utilizada para a realização de ameaças ao tribunal, como lembrou ontem o ministro Luiz Fux, a necessidade de enfrentamento que teve durante a sua presidência, incitando os cidadãos ao descumprimento de decisões judiciais. Não foram raras as manifestações públicas organizadas e fomentadas por apoiadores do ex-presidente da República para questionamento da confiabilidade das urnas eletrônicas e da justiça eleitoral. Um movimento que escalonou progressivamente, conforme as pesquisas de opinião apontavam chances concretas de vitória eleitoral do candidato de oposição. Em todas essas manifestações, eram explícitas as alusões a propostas de fechamento do Supremo e de intervenção das Forças Armadas para a deposição do governo eleito, estampadas em faixas, em discursos e em palavras de ordem. Nos últimos anos, foram diversos os atentados contra as instituições de Estado e os valores centrais da democracia, praticados pessoalmente por expoentes da extrema-direita ou por cidadãos, como de ontem, inspirados por essas lideranças. Tais eventos deixaram marcas indeléveis na história brasileira, projetando efeitos transversais em nosso sistema político e, como Vossa Excelência acaba de dizer, um triste e lamentável retrocesso. Rememoro apenas para citar um caso recente, os graves crimes cometidos pelo ex-deputado federal Daniel Silveira, apurados nos autos do inquérito 4828. Em fevereiro de 2021, o ex-parlamentar foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República pela suposta prática de crimes de coação no curso do processo, incitação de animosidade entre as Forças Armadas e os poderes constitucionais e tentativa de impedir, com emprego de violência e grave ameaça, o livre exercício das competências constitucionais do Poder Judiciário. Na denúncia, a Procuradoria-Geral narrou que o acusado dirigiu ameaças diretas aos membros da Corte
em vídeos divulgados amplamente em suas redes sociais, nos quais dizia estar disposto a matar, morrer e ser preso. Entre as manifestações de desapreço aos poderes constitucionais, chama a atenção a declaração feita em live, realizada em 19 de abril de 2020, na qual o ex-deputado incitou a população a fazer um cerco e invadir os edifícios do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional para retirar os ocupantes na base da porrada. Sob o falso pretexto de atuação nos limites da liberdade de expressão, o presidente da República, à época, concedeu indulto ao condenado. Stephen Levitsky e Daniel Ziblatt ensinam que os processos de erosão democrática ocorrem não raras vezes silenciosamente, sem causar alarde ou perplexidade. Segundo esses autores, em muitos lugares a erosão democrática ocorreu por mecanismos ocultos e dissimulados, muitas vezes de maneira imperceptível para a população em geral. Tais retrocessos, afirmam os autores, vicejam em ambientes de polarização extrema em que os agentes políticos abandonam o dever de tolerância mútua e o respeito pelas instituições de Estado. Uma ressalva deve ser feita em relação ao caso brasileiro. Entre nós, as investidas contra a democracia têm ocorrido explicitamente à luz do dia, sem cerimônia nem pudor. Condutas como as de ontem juntam-se a diversas outras já vivenciadas, como o disparo de fogos de artifício em direção ao tribunal, evento ocorrido ainda em 2020. O desfile de tanques no dia 7 de setembro. Pessoas inconformadas com o resultado eleitoral, acampadas em frente ao quartel-general do Exército, e as inúmeras manifestações com líderes políticos e cidadãos levantando faixas e pedindo intervenção militar. Ou frases, ministro Fux, como saudades do AI-5. Quem poderia ter saudade de um regime que instaurou a ditadura completa e instaurou a tortura como método de ação política? Vale ainda lembrar que em dezembro de 2022 houve tentativa de invasão do prédio da Polícia Federal. Nós não podemos perder esses elos. Portanto, praticamente no dia da diplomação do candidato eleito, ou naquele dia, nós tivemos essas manifestações, invasão do prédio da Polícia Federal, e que na mesma época uma bomba foi plantada em um caminhão que ia em direção ao aeroporto de Brasília. Um caminhão-tanque. Portanto, é insofismável a intenção de causar gravíssimos danos. Essas situações, antes inimagináveis, passaram, infelizmente, a compor o cotidiano da política nacional. Tal tem sido a frequência dos abusos que a consciência crítica da sociedade parece ter ficado um pouco anestesiada com tamanha desordem. Faço esse registro histórico, presidente, porque, a meu sentir, a revisitação dos fatos que antecederam aos ataques de ontem é pressuposto para a realização de um debate racional sobre a defesa de nossas instituições, sobre a regulação das redes sociais, julgamento que, como todos sabem, se avizinha, e sobre eventuais propostas de anistiar criminosos. É essencial que o Brasil e suas lideranças façam um apelo à memória, travando verdadeira luta contra o esquecimento. Por fim, registro que o Supremo segue firme, como Vossa Excelência acaba de afirmar, no seu propósito de defesa da Constituição Federal e das instituições democráticas, na defesa deste padrão civilizatório estabelecido constitucionalmente. Muito obrigado.